Oi pessoal, eu sou a Juliana e eu tenho um Bullet Journal desde 2017. Uso todos os dias e acabei achando formas de tornar o meu dia a dia com o bujo mais prático. Até porque eu gosto de decorar, de fazer colagens, então se você também gosta, precisa assistir esse vídeo e pegar todas as dicas. A primeira dica mudou completamente as minhas decorações. Eu amo usar o washi tape, tenho várias aqui, e eu queria uma forma de visualizar elas melhor. Então eu resolvi fazer um swatch. Vários, né? Fazer um swatch é basicamente você colocar um pedaço da washi tape que você tem no papel. Eu já tinha visto vários layouts de páginas decoradas para colocar o washi, né, exatamente com esse mesmo objetivo, para você ter nessa uma galeria de washi tapes. Mas eu quis fazer de um jeito mais prático, mais simples. Por isso também que eu coloquei em papel separado, não no bullet journal, né, porque daí fica mais acessível, não depende, né, de estar com caderno ou não. Mas se você preferir, você pode colocar no seu bullet journal, não tem problema nenhum. O que eu faço aqui é separar por coleções. Eu gosto de organizar dessa forma, por isso que eu coloco dessa forma também, nesse meu swatch. Onde basicamente eu coloco qual que é a marca ou o tipo dessa washi tape e onde eu comprei. Por exemplo, essa daqui é um kit de washi tape de poá, da marca Like, que eu comprei na Shopee. Isso aqui é legal, né, colocar algumas dessas informações, porque daí você sabe aonde que você comprou e pode recomprar se você quiser, ou pelo menos verificar se o preço ainda tá bom, né, enfim. Eu acho importante você fazer esse tipo de swatch porque você vê como exatamente fica a washi tape no papel. Pois ela no rolinho, ela fica diferente, os tons ficam diferentes. E também é legal porque é uma forma de você ter um histórico de todas as washi tapes que você já teve. Os meus swatches, eles são frente e verso, mas você pode fazer só a frente se preferir. Vou mostrar rapidamente, só para vocês terem uma ideia. Então, de novo, separado por coleções. A maioria eu comprei na Shopee mesmo. Então eu separo às vezes por compra, né? Essa aqui, por exemplo, não é uma coleção. Mas eu comprei todas elas no mesmo lugar e numa única compra. Então eu deixo todas elas juntas aqui, porque eu consigo identificar mais fácil. Da mesma forma as menorzinhas. De grid. Outras coleções do Mercado Livre que eu comprei. Essas aqui da Daiso. De livraria. As menorzinhas. E essas aqui foram as primeiras que eu comprei. Então essas aqui são da Calunga. Essa daqui foi de um kitzinho mini que eu comprei também, tinham várias. E essas aqui foram em outras lojinhas aleatórias. Eu também recomendo que você faça swatch para suas canetas. Pelo mesmo motivo, para que você possa ver, né, como que a tinta fica no papel, porque muitas vezes o corpo da caneta, a cor do corpo da caneta não corresponde com a tinta realmente. E além disso, você pode ver todos os tons que você tem e usar como um guia na hora que você for escolher, né, a decoração que você quer fazer no seu bullet journal. E também identificar o que você não tem para que possa comprar em algum momento. Por exemplo, nessa primeira aqui, eu tenho a comparação entre um kit que eu tenho da Faber-Castell e um kit da Bic. Então eu consigo ver exatamente se as cores são iguais, se não são, ou se o tom que eu tô pensando tem na Faber ou tem na Bic. As duas são fine, então dá de comparar muito bem essa questão. Mas eu também uso para, por exemplo, colocar todas as minhas canetas pretas. Então eu gosto de fazer isso de novo para ter uma noção de intensidade da cor. Elas têm pontas diferentes, então quando eu tô pensando no layout que eu quero fazer, eu já consigo identificar por aqui qual caneta vai dar o efeito que eu gostaria. E gosto também de colocar as minhas coleções, né, para de novo eu saber o que eu não tenho ainda para comprar. Então, por exemplo, eu tinha esse kit aqui de 10 cores da Bic Intensity, mas eu já sabia que tinham cores novas, então eu fui procurar quais eram as cores novas para confirmar se realmente, né, qual que realmente eu não tinha para poder comprar, para não correr o risco, né, porque agora eles vendem também separado, não é só mais no kit. Então eu comprei algumas novas e já coloquei aqui também. Esse aqui também são 2 kits que eu tenho da Faber-Castell. Então eu consigo comparar de novo
os tons para saber qual é a caneta que eu quero para fazer decoração. Tenho com esferográfica também, tenho com canetinha tradicional, com marcadores da Cis, da Zebra, tudo pelo mesmo motivo. E também tenho de lápis de cor, então essas caixas que tem várias cores, é legal também você ter, né, esse swatchzinho para identificar qual é a cor que você quer utilizar naquele momento. Eu deixo o meu swatch de caneta e o de washi tape juntinhos. Eu coloquei eles em um envelopezinho que eu mesma fiz aqui, só para deixar eles todos juntinhos. E eles ficam aqui do ladinho do meu computador, bem fácil, bem à mão, justamente para que sempre que eu precisar consultar, eu possa fazer rápido e bem prático. Mas claro que nada substitui o pen teste, que é você pegar a última folha do seu caderno de bullet journal para testar as canetas antes de você utilizar. Mesmo que você já tenha um swatch, é sempre bom você testar no papel que você vai usar para ver como que essa caneta vai se comportar no tipo de gramatura do seu papel. E eu também gosto de fazer isso para ver se as cores que eu selecionei inicialmente para um layout, por exemplo, se elas vão ficar legais juntas. Então eu sempre testo antes para verificar. Só como exemplo, aqui para o layout de abril que eu fiz, eu tinha separado algumas canetas, mas eu vi que essa aqui, por exemplo, ficava clara demais nesse papel, que é um papel bem branquinho. Então eu acabei descartando ela e selecionando outras. Já a dica número 4 é para que você sempre faça rascunhos a lápis. Seja de uma ideia que surgiu na sua cabeça ou usando um layout pronto, né, como inspiração, é sempre mais garantido que vai dar certo se você fizer primeiro a lápis. Pois se você não gostar, você pode apagar ou você pode personalizar, fazer algumas alterações até ficar do seu agrado. Demora mais tempo para fazer a lápis? Demora, mas vale muito a pena porque aí você não precisa rasgar, por exemplo, a sua folha, arrancar ela, caso o resultado não fique do seu agrado. Eu gosto muito de ter uma página de guia ou de grid para me guiar nos layouts. Eu já fiz desse modelo aqui em um bullet journal, que é um modelo mais clássico, né? Geralmente tem mais linhas, mas essa aqui é a configuração que eu gosto de utilizar. E no meu bullet journal de 2022, eu fiz nesse formato um pouquinho diferente, em que ele sai, né, para fora do caderno, porque dessa forma você consegue, né, ver as linhas de uma forma mais fácil. Só que eu vi um outro vídeo no YouTube que me mostrou um jeito ainda mais prático de fazer isso, que é dessa forma aqui. Você pega exatamente a folha que você está usando no seu bullet journal, dobra ela no meio e aí você faz esse guiazinho, né, para ter todas as linhas do seu caderno da horizontal e faz as marcações das separações. Então eu uso geralmente no meio ou eu divido a página em 4. Então só foram essas as linhas que eu fiz, mas você pode fazer muito mais. E no outro lado aqui dessa folhinha você faz as marcações, né, do número de linhas do seu caderno na vertical. Então nessa parte aqui de cima, exatamente essa parte aqui de cima. E aí você de novo marca os espaços, né, que você utiliza. No meu caso, de novo, eu uso o meio ou em 2 colunas. E isso aqui é muito mais prático porque ele é móvel. Então esse aqui você consegue usar bem desse lado da página, mas desse lado você já não consegue. E já com isso daqui, você consegue ter muito mais mobilidade para fazer as suas medições. Eu achei muito prático, muito legal. Com certeza para os próximos anos eu vou preferir uma configuração assim, porque é muito mais prático de fazer. E como eu disse, né, é móvel, então você deixa no cantinho ali e sempre que você precisar você usa. E é realmente muito simples. A dica número 6 é sobre o tipo de cola que eu recomendo, que são cola em bastão ou a cola em fita. Aquela cola branca tradicional que a gente usava na escola, ela não funciona muito bem porque ela enruga o papel, deixa o papel muito molhado. E eu tive esse mesmo problema com esse tipo de cola aqui, que é a cola em gel. Ela acaba, né, saindo muito, você não tem muito controle sobre ela e ela acaba, né, deixando o papel muito enrugado, não dá um efeito legal.
Então eu recomendo realmente ou a bastão ou a cola em fita, apesar de que a cola em bastão ela é muito mais barata e também dura muito mais do que a cola em fita, apesar da cola em fita ser mais prática, né, fazer menos sujeira. Mas no caso de você escolher cola em bastão, eu recomendo que você tenha 2 tamanhos de cola em bastão. Um menorzinho, para que você possa passar, né, nas colagens, nos adesivos, o que você quiser fazer com mais precisão, né? E para aquelas colagens grandes, com muito papel, usar uma dessa daqui que ela é maior, então você consegue passar de uma maneira mais prática e mais rápida. E é sempre legal você colocar um papelzinho de rascunho embaixo daquilo que você vai passar cola, né, para que você consiga passar a cola bem no cantinho, né, para não ficar soltando as abinhas, eu não gosto. E assim você também não estraga a sua folha, né, passando cola no lugar errado. A próxima dica eu comecei a usar há pouco tempo, mas eu já tô adorando, que é usar a caneta em gel branca como corretivo para apagar pequenas imperfeições, pequenos probleminhas que você tiver em uma letra, um risquinho a mais, né, que passou da linha que deveria, ao invés de usar o corretivo em caneta. Eu particularmente tive muito problema usando o corretivo em caneta, não dá certo, ele seca, ele estraga, depois para você passar a caneta em cima fica ruim. Então eu só me adaptei ao corretivo em fita, mas ele é legal para áreas maiores. Para áreas menores ele não é tão preciso, pelo menos para mim ele não fica tão preciso. E já a caneta gel, qualquer caneta gel aí branca que você tiver, funciona muito bem, você consegue fazer uma camadinha e depois para você escrever por cima fica bem mais fácil do que o corretivo, né? Se você também estiver usando para escrever uma caneta gel. E geralmente todo mundo tem, né, uma caneta branca pelo menos para fazer alguns detalhes graças ao papel craft, né, que todo mundo adora. Então experimenta fazer um testezinho aí com uma caneta branca que eu acho que você vai gostar. Eu sempre uso régua, eu gosto das coisas mais retinhas. E se você também gosta, eu recomendo usar a régua transparente. Como essa daqui ela tem 20 centímetros, mas né, tem réguas maiores, réguas menores. Porque dessa forma, com ela transparente, você consegue ver embaixo, né, o layout que você já fez, desenhos, enfim, coisas que você já fez. E ela não tampa, né? Quando você tá passando, fazendo alguma reta em alguma outra área do layout. E quando você vê, fica muito mais fácil, né? De você acertar a pontinha que você tem que marcar, a distância, tudo certinho. Então eu que gosto das coisas bem retinhas, né? Acho que a régua transparente é a melhor opção nesse caso. Quem usa caneta esferográfica sabe que ela sempre acumula um pouquinho de tinta na ponta. Então eu recomendo que você faça o seguinte, pega uma notinha adesiva, um post-itzinho, né, do tamanho que você preferir, cola no seu papel e dobra. É importante dobrar ele no meio. E coloca ele onde você estiver utilizando. Aqui, por exemplo, é um caderno que eu uso para estudar. Então eu pego ela e boto sempre aqui no cantinho e vou escrevendo. E sempre que eu sinto que eu preciso limpar a ponta da caneta, eu passo aqui no cantinho do papel, fecho, né, para não correr o risco de manchar o outro lado da folha e continuo usando. Depois, como ele é post-it, eu tiro e levo ele para outra folha, levo para baixo, para cima, da forma que for mais confortável para mim utilizar. Antes eu usava um bloquinho separado, né, para limpar, então esse aqui tá bem utilizado, então eu gosto bastante de usar caneta esferográfica, então antes eu corria o risco, né, de pegar uma ponta mais com um acúmulo maior de tinta e realmente sujar, estragar a página ali. Então eu sempre faço isso de dar uma limpadinha antes. E recentemente eu comecei a usar essa estratégia de colocar um post-it em cada caderno que eu estou utilizando, dobrar e fazer essa limpeza de uma maneira mais prática, né? Porque nem sempre eu tô com um bloquinho à mão, né? Às vezes está viajando, tá em outro lugar. Já uma folhinha de post-it é muito mais fácil, né, de você colocar, não ocupa espaço, não pesa nem nada. Então acho que é uma dica bem legal se você realmente gosta de esferográfica e, como eu, se incomoda, né, quando a caneta, a ponta fica meio esquisita ou falha um pouquinho, então você aproveita aqui também para dar aquela riscadinha para tinta voltar. A dica de número 10 é sobre organização dos seus materiais.
Para quem gosta de decorar o bujo, é comum a gente ter várias canetas de vários tipos, várias cores, pontas diferentes, assim como adesivos, washi tapes e por aí vai. E eu recomendo que vocês guardem esses itens por categoria. Então pega todas as suas washi tapes e coloca todas elas juntas no mesmo lugar. Pega os seus adesivos e também coloca todos eles juntos. E assim por diante, dependente do material que você tiver. E se for possível, eu também recomendo que você guarde de uma forma que você consiga visualizar muito bem aquilo que você tem. Os adesivos, por exemplo, eu guardo nessa caixinha aqui, que ela tem divisória. Os menores ficam aqui. Já os maiores eu guardo em plástico, em que eu consigo ver exatamente o que tem dentro, e também estão por categorias. Esses aqui, por exemplo, são preto e branco, esses aqui de Natal. Então, estão na mesma gaveta, no mesmo lugarzinho juntos, mas eu consigo saber exatamente onde que eles estão porque eu consigo visualizar eles. Assim eu acho muito mais fácil de você utilizar e também de guardar depois que você já usou. E claro, quando você for fazer uma compra, você sabe muito bem o que você tem e não vai correr o risco de comprar algo repetido. No vídeo que eu mostro a minha coleção de papelaria, dá de ver bem como que eu guardo essas coisas, então eu vou deixar ele no link caso você queira ver um pouquinho mais. Eu vou deixar mais uma dica para quem viu o vídeo até o final, que é encontre o seu estilo de decoração e até encontrar, vá com calma. Quando a gente começa nesse universo de bullet journal, que tem layouts incríveis e inúmeras opções de materiais para usar, é tentador sair comprando de tudo e fazendo todos os layouts, porque a gente ainda não sabe o que vai funcionar com a gente. Por isso que eu digo para você ir com calma. Você pode fazer alguns filtros, por exemplo, focar naquilo que você já sabe que gosta ou excluir aquilo que você não gosta. Eu, por exemplo, não gosto de fazer desenho, então tem vários layouts que tem desenho que eu não faço, porque não funciona para mim, eu já sei disso. Mas usando a minha criatividade, eu consigo adaptar esses layouts para, fazer de outra forma, usando outros elementos. E também não precisa sair comprando todos os materiais logo no começo. Usa primeiro o que você já tem em casa, foca em testar o método do bullet journal, se ele vai funcionar para você se organizar. E se funcionar, aí sim você vai comprando aos poucos. Eu, quando comecei, eu tinha poucos materiais, usei o que eu tinha na época e depois que eu vi que realmente funcionou, eu gostei e que eu queria decorar, aí eu comecei a comprar aos pouquinhos. E claro, comprei coisas também que eu já queria há muito tempo, porque vendo vídeo de bullet journal você vê vários materiais e aí tem alguns que ficam na sua cabeça por mais tempo. Por exemplo, foi o meu caso com a washi tape de grid. Eu vi vários vídeos e ela não saía da minha cabeça. Então, quando eu realmente vi que eu queria decorar, eu fui lá e comprei a washi tape de grid, mas depois de muito tempo usando o bujo. E sempre vale lembrar que você não precisa decorar o seu bullet journal, nem super decorar. Você define o grau de decoração que você quer colocar, o estilo, e também se você quer decorar ou não. Eu gosto de decorar, por isso que aqui sempre tem bastante vídeo com decoração, dicas e eu mostro muitos materiais para vocês. Eu tenho certeza que um vídeo recheado de dicas como esse merece o seu like e a sua inscrição, porque aqui no canal eu sempre tenho inúmeros vídeos para te ajudar a se organizar com bullet journal e também na decoração, porque aqui, como eu disse, a gente gosta bastante de decorar. Muito obrigada por terem assistido o vídeo, um beijo e até o próximo!